Nos anos 90, uma mãe e suas duas filhas de 19 e 7 anos foram encontradas sem vida dentro da sua própria casa e juntas todas elas tinham mais de 40 ferimentos de facada. E os principais suspeitos do caso eram filhos de figuras proeminentes e políticos importantes das Filipinas. Esse é o caso do massacre dos Visconde, que é um dos casos mais chocantes da história do país, cheio de reviravoltas. Olá, amizades, tudo bem? Meu nome é Luísa Kemi, ou só a Kemi. Bem-vindos de volta ao Cafezinho Investigativo, canal aqui do YouTube que falamos sobre casos reais, mistérios e lendas urbanas que aconteceram em países da Ásia enquanto tomamos um café gelado. Deixo de aviso agora no começo do vídeo que trataremos de assuntos que podem ser perturbadores para algumas pessoas e hoje particularmente falaremos sobre abuso sexual seguido de homicídio. Então, se esses temas forem gatilho para você, eu peço que saia desse vídeo agora. O caso de hoje se passa num pacífico condomínio fechado lá nos subúrbios de Manila, nas Filipinas. Lá morava a família Visconde, composta pelo casal Estrelita e Lauro Visconde e suas duas filhas, Carmela, de 19 anos, e Jennifer, de 7. Era uma família filipina de classe média como qualquer outra, nada fora do normal, mas em 1991, o nome Visconde se tornou um centro de um dos casos mais chocantes da história do país. Isso porque no dia 30 de junho de 1991, Estrelita, Carmela e Jennifer foram brutalmente assassinadas dentro da sua própria casa. A mãe Estrelita, que na época tinha 49 anos, foi encontrada amarrada em cima da sua cama, com pelo menos 12 facadas pelo corpo. E a pequena Jennifer, de apenas 7 anos, foi encontrada com 19 facadas bem do lado da sua mãe. E a Carmela com 9 facadas, e ela também foi abusada sexualmente. O único integrante da família Visconde que sobreviveu foi o Lauro Visconde, porque na época ele trabalhava nos Estados Unidos, então ele não estava nas Filipinas quando a tragédia aconteceu. Os vizinhos da família ficaram absolutamente chocados, horrorizados e começaram a se reunir na rua para entender o que tinha acontecido. A polícia foi acionada imediatamente. O primeiro policial a chegar na cena foi um homem chamado Gerardo Biong. Guardem esse nome. As investigações começaram imediatamente, investigações essas que foram muito controversas. Vamos começar pelo estado da cena do crime. A primeira coisa que os policiais encontraram foi uma pedra bem do lado da porta da frente da família. A janela da porta da frente estava quebrada e perto ali dos cacos de vidro, os policiais encontraram uma pedra que provavelmente foi utilizada para quebrar. E uma bolsa que alguns dizem que pertencia a Estrelita, outros falavam que pertencia a Carmela, estava toda revirada na mesa da cozinha, como se alguém estivesse tentando roubar alguma coisa ou encontrar alguma coisa de dentro da bolsa, e todos os pertences da família estavam meio que espalhados por ali. De primeira, parece características de um roubo que provavelmente deu errado, não é mesmo? Mas ao mesmo tempo, o modo em que o crime foi cometido fez muitos investigadores pensarem que talvez o responsável fosse um conhecido da família Visconde. Isso porque esse método de usar uma faca para cometer o crime é muito pessoal, entre aspas. Foi isso que estava na documentação oficial do julgamento. Porque é uma técnica em que o culpado tinha que estar muito perto das vítimas e também esse negócio de cada uma das vítimas ter recebido múltiplas facadas também pode ser característica de um crime que foi realizado com muita raiva. Talvez a pessoa que cometeu esse crime, talvez a pessoa que realizou o crime tivesse alguma coisa contra os integrantes da família. O problema é que a polícia não tinha nenhum possível suspeito em mente. Não haviam testemunhas logo no começo do caso e segundo os conhecidos da família, os Visconde não tinham nenhum tipo de inimigo, nem era uma família, por exemplo, muito rica, em que talvez a motivação fosse financeira. E a partir de agora, essa investigação fica questionável, para dizer o mínimo. O primeiro policial a chegar em cena foi o Gerardo Biong, que eu mencionei previamente, e ele tirou algumas fotos da cena do crime, registrou algumas digitais dentro da casa, e depois de pouquíssimo tempo, ele autorizou que queimassem, botassem fogo em evidências cruciais do crime, como, por exemplo, os lençóis e as roupas das vítimas. Como eu disse, o Lauro Visconde não estava nas Filipinas quando essa tragédia aconteceu.
aconteceu, e quando ele ficou sabendo, ele tentou comprar a primeira passagem que ele conseguiu para tentar viajar para as Filipinas dos Estados Unidos, né? E aí as faxineiras e os familiares dos Visconde perguntaram pro Gerardo Biong e pro resto da equipe de polícia, né, se eles podiam se livrar dos lençóis que estavam todos cheios de sangue e que começaram a cheirar. Basicamente, eles queriam saber se os policiais já tinham coletado todas as evidências e se eles não iam pegar esses lençóis e as roupas como evidência, se eles podiam limpar a casa e se livrar desses itens para receber o Lauro da melhor forma possível. E o policial Biong autorizou, o que é uma atitude bem não ortodoxa. Na época do crime, no começo dos anos 90, os testes de DNA já existiam, mas nas Filipinas não era comumente utilizado em investigações criminais. Mesmo assim, a polícia local poderia ter preservado esses itens, pelo menos as roupas das vítimas, os lençóis, porque existem muitos casos que anos depois foram solucionados porque os investigadores mantiveram essas evidências e muito mais tarde conduziram testes de DNA. E como várias evidências foram simplesmente descartadas, era um consenso ali da população filipina que os policiais locais e principalmente o policial Biong não estavam interessados o suficiente nessa investigação, ou pelo menos estavam sendo preguiçosos. Uma vez que você decide queimar provas, isso significa que você desistiu. Você esgotou todas as possibilidades ou você simplesmente não se importa? Falou a Rachel Fortan, que é uma especialista em medicina forense, que acabou trabalhando com as autoridades nesse caso posteriormente. A polícia provavelmente lidou com as evidências desse caso com tanto pouco cuidado, porque eles não pensavam que esse caso se tornaria gigante lá nas Filipinas e que seria noticiado por todos os jornais. Mas foi. E a pressão pública começou a aumentar para cima da polícia. Ninguém se sentia seguro de verdade porque as pessoas pensavam, se uma tragédia tão grande dessas pode acontecer dentro de um condomínio fechado, ninguém tá ileso. Então a polícia foi atrás do verdadeiro culpado? Não. Pouco mais de 3 meses depois do início das investigações, 6 pessoas foram presas e acusadas de ter cometido o crime. Parece que do dia pra noite, esses 6 homens que pertenciam a uma certa gangue conhecida de bandidos e assaltantes resolveram confessar. E muitas aspas na palavra decidiram, porque na verdade a história dessas pessoas tinha tantas inconsistências que nem a própria família Visconde acreditava nessa versão. Eles falaram que foram até a casa dos Visconde para roubar itens de valor e que eles acabaram matando as integrantes da família, que eles saíram do local com joias e dinheiro, deixando todas as 3 mulheres sem vida no andar de cima da casa. O problema é que a casa dos Visconde não tinha nem 2 andares, então essa confissão não fazia nem sentido. Eles também falaram que na hora que eles estavam saindo, eles foram perseguidos pelo cachorro da família, só que os Visconde nem tinham cachorro. Rapidamente, eles foram liberados e inocentados por falta de evidências. E depois mesmo, eles contaram que eles tinham sido forçados e até torturados pela polícia local para confessar o crime. E com isso, a investigação volta a estaca zero novamente. A pressão pública agora era maior do que nunca, porque agora a população não pensava que a polícia estava sendo só preguiçosa e incompetente, mas agora também eles estavam sendo acusados de forçar uma confissão falsa. O caso ficou tão grande que o NBI, que é o National Bureau of Investigation, que é tipo o FBI filipino, acabou assumindo o caso. Nos próximos 2 anos, o NBI foi atrás de múltiplas testemunhas, falando com conhecidos e vizinhos da família Visconde, e eventualmente um boato chegou no ouvido dos investigadores. Existia um boato circulando ali pela cidade de que um grupo de filhos de figuras proeminentes das Filipinas estavam usando drogas e acabaram tirando a vida das mulheres da família Visconde. E um nome em particular começou a aparecer com frequência na fala do povo local, que era Hubert Webb. Hubert Webb, que na época tinha 27 anos, era filho de Freddie Webb, que era um famoso ator, ex-jogador de basquete e político regional. Ou seja, filho de um cara muito influente. E a história que estava circulando por lá era que o Hubert e um grupo de amigos eram usuários de droga e na noite do crime eles estavam sob a influência dessas drogas e acabaram matando as mulheres da família Visconde. A mídia, no começo, quando ficou sabendo desse boato, começou a circular uma imagem de que o Hubert Webb e os seus amigos eram um grupo de filhinhos de papai, mimados, ricos, que cometiam vários crimes e saíam impunes porque
conseguiam pagar para sair impunes, basicamente. E o FBI levou essas acusações muito a sério e foram investigar o Hubert. O único problema era que o Hubert tinha um álibi sólido. Segundo a sua família, era impossível que ele tivesse envolvido nesse crime, porque na época ele estava nos Estados Unidos. O FBI pediu ajuda pro FBI, pedindo alguma documentação que corroborasse a história do Hubert, e a documentação realmente batia. Parece que o Hubert tinha dado entrada nos Estados Unidos, inclusive ele apresentou o passaporte dele carimbado para comprovar que ele passou pelo processo de imigração, e tinha várias outras evidências, tipo, o Hubert tinha tirado um documento de habilitação nos Estados Unidos, ele conseguiu providenciar o endereço em que ele estava morando nos Estados Unidos por alguns meses, e haviam várias fotos e vídeos dele nos Estados Unidos. O Hubert acabou sendo inocentado por falta de provas, mas não seria a última vez que o seu nome estaria envolvido como suspeito desse crime. Isso porque em 1995, 4 anos depois, uma testemunha chegou até a polícia e disse que sabia a verdade sobre o caso do massacre dos Visconde, que ela sabia tudo o que tinha acontecido e o nome do Hubert estava novamente envolvido. Ela disse que não apenas sabia o que tinha acontecido com a família Visconde, como quem tinha realizado o crime, e também ela falou que ela estava lá no momento do crime. A Jessica tinha um histórico com a polícia em vários sentidos diferentes. A Jessica era uma conhecida informante do NBI, ela frequentemente ajudava o NBI a solucionar alguns casos, e ela também era usuária de drogas, o que fazia com que o seu testemunho fosse ainda mais polêmico para grande parte dos filipinos, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Por volta das 8h30 da noite, no dia do crime, a Jessica falou que dirigiu com o seu namorado na época, Peter Estrada, até um centro comercial para comprar shabu de uns conhecidos. Shabu é uma droga bem parecida com metanfetamina, que é usada em alguns países da Ásia. Lá ela viu alguns rostos conhecidos, incluindo Hubert Webb e mais 7 amigos. Enquanto o grupo usava esse shabu, o Hubert fez uma pergunta para Jessica. Ele perguntou se ela não podia transmitir uma mensagem para uma garota chamada Carmela Visconde. Nesse momento não fica claro qual é o tipo de relação entre o Hubert e a Carmela, se eles tinham algum envolvimento romântico, se eles eram amigos, se, sabe, não se sabe. Mas o Hubert queria ir até a casa da Carmela e falar com ela. Só que o problema é que a mãe da Carmela, a Estrelita, ela não gostava que a sua filha recebesse visita de um grupo de vários homens durante a noite. Então, se a Jessica fosse a pessoa que batesse na porta, talvez a mãe dela ficasse mais de boas. A Jessica concordou e dali todo o grupo foi até a casa dos Visconde. Chegando lá, a Jessica bateu na porta, encontrou com a Carmela e transmitiu a mensagem, falando que o Hubert estava por lá, se ela podia se encontrar, e a Carmela falou que naquele momento ela não podia sair, mas ela pediu para que o grupo voltasse mais tarde, que talvez ela pudesse meio que fugir de casa e se encontrar com o grupo em segredo. O grupo utilizou novamente shabu lá no estacionamento enquanto esperava dar a hora certa para encontrar com a Carmela, e novamente a Jessica voltou para tentar se encontrar com a Carmela. E dessa vez a Carmela já estava fora de casa e ela explicou para Jessica que ela teria que sair por alguns minutos, mas que ela deixaria o portão da frente aberto para que todo mundo pudesse entrar e ela se encontraria com todo mundo depois. Nesse momento, a Jessica viu a Carmela saindo de carro com um homem e ela assumiu naquele momento que era o namorado da Carmela. Jessica não pensou sobre o assunto, voltou até o carro onde estava o Hubert Webb e o restante do grupo e ela contou o que a Carmela tinha falado. Falou que ela deixaria o portão da frente aberto e que ela tinha só saído com um homem, acompanhada por um homem que ela achava que era o namorado, como eu falei antes. E nesse momento, a Jessica conta que o Hubert mudou de humor instantaneamente. Ele ficou com a cara fechada e parecia estar com muita raiva. O Hubert, segundo a Jessica, distribuiu várias drogas para todos os integrantes do grupo de graça e falou que eles tinham que entrar imediatamente na casa dos Visconde e ainda sugeriu que ele e mais todos os amigos abusassem da Carmela. Claramente ele estava muito bravo com o fato de a Carmela estar saindo com outro homem, talvez, e nesse momento os amigos dele toparam esse plano terrível. Chegando lá, o portão estava realmente destrancado, como a Carmela tinha prometido, e o grupo entrou
tranquilamente dentro da garagem dos Visconde. Lá, um dos comparsas ali do Hubert tinha subido numa cadeira e tirado as lâmpadas da garagem, porque quando eles fossem cometer o crime, eles queriam que a garagem tivesse em completo escuro ou algo assim. E minutos depois a Carmela apareceu e abriu a porta de casa, a porta dos fundos, para o grupo entrar sem saber sobre o plano terrível que eles tinham feito contra ela. Antes de entrar na casa, Jessica decidiu sair para fumar um cigarro e durante a sua saída ela viu um dos integrantes do grupo, chamado Ventura, tirando um objeto de dentro de uma das gavetas da cozinha dos Visconde. Mais tarde ela disse que muito provavelmente era a faca utilizada no crime. E ela ficou um tempo lá fora fumando cigarro e quando ela voltou, ela se deparou com alguns integrantes ali do grupo meio que andando para tudo que é lado, alguns deles estavam revirando a bolsa que estava na mesa da cozinha e quando ela perguntou por que eles estão mexendo na bolsa, eles falaram que eles estavam tentando encontrar a chave da porta da frente e a chave do carro, mas não encontraram. Porque não sabemos se que eles estavam procurando a chave da entrada, se eles já estavam dentro da casa. E quando a Jessica foi entrando pela casa, ela falou que ela ouviu um barulho que parecia estática de TV, sabe? Uma TV antiga que quando acaba meio que a programação do canal e aí fica uma estática. E ela reparou que o barulho estava vindo de dentro de um dos quartos. Segundo ela chegou perto e a porta estava meio entreaberta. Então ela deu uma espiada para dentro do quarto e nesse momento ela viu o Hubert em cima da Carmela, ainda com vida, gritando e chorando, claramente não consentindo ao ato que estava sendo feito. E do lado, ela falou que ela viu a Estrelita e a Jennifer sem vida, com múltiplos ferimentos, muito sangue, deitadas na cama ao lado. Mais tarde, a Jessica contou que o Hubert tinha tirado a vida da Estrelita, que era a mãe, antes de abusar da Carmela, e durante o ato, a Jennifer acordou e tentou impedir o Hubert, e foi nesse momento que o Hubert também tirou a vida da irmã mais nova. Nesse momento, o Hubert olhou com um olhar significativo para Jessica, um olhar amedrontador, falando para ela sair de lá, e foi exatamente o que a Jessica fez. Ela saiu da casa e foi até pro carro. Momentos depois, todo o grupo saiu da casa e se dirigiu aos carros, todo mundo muito assustado e nervoso. E quando o Hubert entrou no carro, ele falou que ele tinha esquecido a jaqueta dele dentro da casa. E o grupo falou, não podemos mais voltar. Inclusive, antes de sair com os carros, a Jessica contou que o Hubert pegou uma pedra e tascou pela janela da frente, o que seria consistente com a cena do crime que foi encontrada mais tarde. Mas por que ele faria isso? Porque ele jogaria uma pedra na janela da frente, talvez para fazer parecer que era um assalto, mas também é um tipo de coisa que chama muita atenção, faz barulho. Por que ele ia querer chamar a atenção dos vizinhos quando o crime já tinha sido cometido? Existem muitas inconsistências. Dentro do carro, o Hubert decidiu ligar para ninguém mais, ninguém menos do que o policial Gerardo Bion, que foi aquele primeiro policial a chegar em cena e a principal pessoa responsável pela investigação do crime no começo. Segundo ela, Hubert pediu para que o Biong, entre aspas, cuidasse de tudo e também acusou o Biong de trabalhar para a família dos Webb em outras ocasiões. E quando essa história da Jessica veio à tona, os filipinos foram à loucura. A notícia estampou todos os jornais. Filhos de figuras políticas importantes nas Filipinas, envolvidas em massacre, usuários de drogas, policiais corruptos. Parecia que os Visconde finalmente teriam algum senso de justiça. Mas julgar e condenar os supostos responsáveis pelo crime não foi tão simples quanto parecia. O NBI foi imediatamente atrás desse grupo e eles só encontraram 6 dos 8 acusados e todos eles mantiveram a sua inocência. Eles se declararam inocentes, inclusive falaram que eles não se conheciam uns entre os outros e definitivamente eles não conheciam a Jessica. Todos tinham algum tipo de álibi, mas o mais sólido era definitivamente o do Hubert Webb, que, como eu falei anteriormente, falou que estava nos Estados Unidos e tinha vários documentos verificados pelo FBI que comprovavam que ele realmente não estava nas Filipinas. Mas como essa era a segunda vez que o seu nome foi levantado como suspeito, dessa vez o NBI foi atrás de mais testemunhas que pudessem corroborar a história da Jessica. Em uma reviravolta chocante, os investigadores conversaram com 2 mulheres que trabalhavam na casa dos Webb e elas confirmaram que no dia do crime, o Hubert e o seu pai Fred, eles estavam sim nas Filipinas, eles não estavam nos Estados Unidos.
Inclusive, uma delas contou que ela chegou até a lavar uma blusa que estava cheia de sangue do Hubert. Eles também foram atrás de testemunhas que soubessem um pouco mais sobre o envolvimento do policial Byung nesse caso e conseguiram entrar em contato com uma ex-namorada dele, que namorava com o Byung na época. E ela contou que na noite do crime, ela estava jogando alguns jogos de tabuleiro com o Byung na sua casa até mais ou menos 2 horas da manhã, que foi quando o policial Byung recebeu um telefonema e falou que tinha que sair de casa imediatamente. Ele só voltou para casa às 7 horas da manhã e, segundo essa ex-namorada, ele tava com as unhas meio sujas de sangue seco. Ela também disse que viu ele escondendo algum objeto que parecia ser uma faca, que poderia ter sido a arma do crime. As evidências pareciam todas ir contra a palavra do Hubert Webb e do policial Byung. E começa agora um dos julgamentos mais polêmicos da história das Filipinas, que era a palavra do Hubert Webb versus a palavra da Jessica Alfaro. Durante a defesa do Hubert, os seus advogados novamente apresentaram aquela documentação dizendo que ele estava nos Estados Unidos naquele momento e também tentaram descreditar o testemunho da Jessica, falando que ela era uma usuária de drogas. De acordo com eles, a Jessica tinha sido instruída pelo NBI a forjar essa história para que os investigadores do NBI pudessem dar um fim nesse caso de uma vez por todas. Eles só queriam se livrar do caso. Principalmente porque a Jessica tinha um longo histórico de ter um relacionamento com o NBI, ela já era conhecida informante. Então não seria muito estranho de se pensar que talvez os investigadores a utilizassem como testemunha falsa nesse caso. Os advogados do Hubert também apontaram algumas inconsistências no testemunho da Jessica, como aquela parte onde ela fala que ela viu o Hubert cometendo o crime por uma fresta na porta. O problema é que pelo layout do quarto era impossível que alguém conseguisse ver a cama sem entrar no cômodo. E mais tarde, a Jessica faria algumas pequenas modificações do seu testemunho, dizendo que, na verdade, ela tinha sim entrado alguns passos para dentro do quarto e foi assim que ela viu o Hubert cometendo o crime. Por último, a defesa do Hubert também pediu para que um teste de DNA fosse conduzido na esperma que foi coletada dentro do corpo da Carmela, para ver se era realmente compatível com o DNA do Hubert. Mas como eu disse antes, nos anos 90 não existia a tecnologia necessária para conduzir um exame de DNA nas Filipinas, apesar do teste já existir, né? E de acordo com documentos oficiais do julgamento, o teste de DNA não era admissível como prova na época. O julgamento durou no total 5 anos e mais de 100 testemunhas foram escutadas. E das 142 provas que foram apresentadas pela defesa do Hubert, apenas 10 foram aceitas, apenas 10 foram admitidas pela juíza do caso. Então, no dia 6 de janeiro de 2000, a juíza proferiu a sua decisão final. Todos os 6 homens foram considerados culpados pelo crime de estupro seguido de homicídio. Eles foram condenados à prisão perpétua e também a pagar uma multa de 3 milhões de pesos para a família Visconde. O ex-policial Gerardo Byung também foi condenado a 11 anos de prisão por adulterar evidências e corroborar o crime. E ele acabou sendo liberado em novembro de 2010, depois de cumprir sua pena. A juíza do caso acreditava que os vários documentos fornecidos pelo FBI tinham sido forjados pela família Webb, porque eles eram muito ricos e influentes e talvez eles pudessem mexer os pauzinhos e falsificar essas documentações. E como nenhum agente do FBI podia ser considerado uma testemunha durante o julgamento, eles não foram liberados pelo governo dos Estados Unidos ou algo assim, então a justiça filipina poderia julgar esses documentos como forjados. A juíza do caso até chegou a questionar a veracidade de um vídeo do Hubert na neve nos Estados Unidos. Ela achava que até esse vídeo tinha sido forjado. O Hubert Webb ainda fez um recurso, muito tempo depois dele ser preso, para que mais uma vez um teste de DNA fosse conduzido naquela esperma que foi coletada para comprovar que ele não foi o responsável. Ele falou que ele pagaria até do próprio bolso para que esse teste de DNA fosse feito em outro país, se a tecnologia nas Filipinas não existia na época. E após 13 anos do Hubert já estar preso, esse recurso foi finalmente aceito. Só que o problema agora é que a amostra de sêmen que foi coletada na cena do crime simplesmente desapareceu. O NBI falou que não estava mais nas mãos deles, que
a amostra tinha sido descartada, acabando com a última chance do Hilbert de provar sua inocência. Temos mais uma reviravolta chocante desse caso, tá? Em outubro de 2010, o Hilbert apresentou uma moção urgente de absolvição. Moção urgente de absolvição. Basicamente, a equipe de defesa do Hilbert alegou que a investigação conduzida pelo NBI apresentava várias irregularidades, incluindo a perda do sêmen, que era uma evidência crucial para garantir o direito básico de defesa do Hilbert. E aí, em dezembro de 2010, quase 15 anos depois do crime, a Suprema Corte Filipina deu uma reviravolta no caso. Eles reverteram o resultado do julgamento anterior, pegando toda a população filipina de surpresa. Agora, todos os acusados do crime, ou seja, o Hilbert Webb e os outros 5 acusados, tinham sido absolvidos do crime. Eles tinham sido inocentados e foram libertos imediatamente. Isso porque a Suprema Corte falou que não haviam provas suficientes para incriminar o grupo, e eles também questionaram a veracidade do testemunho da Jessica Alfaro. E é claro que o povo filipino ficou muito dividido com essa decisão. Algumas pessoas acreditavam piamente na inocência do Hilbert Webb e do resto do grupo, acreditavam que a Jessica tinha falsificado o seu testemunho, e outras pessoas acreditavam que eles eram sim culpados. Mas a pessoa mais afetada nesse caso foi definitivamente o Lauro Visconde, que ficou extremamente abalado quando o Hilbert Webb foi liberto. Ele acabou falecendo em 2016, sempre buscando a justiça pela sua família até o fim. Ele faleceu com 77 anos e os seus restos mortais foram colocados do lado da sua esposa e das suas filhas, para que ele finalmente pudesse descansar ao lado delas. E até hoje esse é um dos casos mais controversos da história das Filipinas e competência da polícia local. E o problema é que nunca saberemos quem realmente falou a verdade. Se você achou esse vídeo interessante, eu vou deixar outras recomendações agora no final do vídeo pra vocês. Como sempre, obrigado por assistir e lembre-se, se tiverem medo de dormir de noite, mantenham-se cafeinados.